simplesmente fazer resumos enormes, não basta simplesmente, né, fazer leituras. Não, a gente tem que pensar sobre o que a gente está fazendo, tem que ter uma condução para isso também, né, é importante. Bom, vamos lá então. Eu vou colocar aqui para vocês a minha apresentação, tá? Hoje a gente vai ver algo que eu já tinha mostrado para vocês, só para contextualizar, né? Que é um vídeo da Space Shuttle, né? Space Shuttle sendo posta em órbita. Eu acho que a gente viu da SpaceX, né? A SpaceX é o programa, né, do multimilionário, né? O cara que ele botou um carro em órbita, né? E está promovendo aí, né, algumas inovações no campo tecnológico, né? Inclusive está propondo aí uma nova maneira de entender a corrida por espaço, né? Hoje a gente vai falar mais sobre a questão das colisões e da conservação da quantidade de movimento linear. Tá? Então nossa aula é basicamente sobre esse tópico, né? Vocês vão ver a primeira parte da aula até às 5 e pouquinho a gente vai, né? Eu vou trabalhando a parte teórica, depois tem uma segunda etapa em que vocês vão, né, fazer uma atividade experimental, tá? Então, algumas questões começam, né, dando uma abertura para a nossa aula de hoje, né? Em que situações ou em que condições a gente pode falar em conservação, né, de quantidade de movimento, tá? Ou, como está ali na questão para vocês, né? Em quais condições a gente pode afirmar que a quantidade de movimento de um móvel não varia? Tá? Então, já vai começando a tentar responder. Você já tem condições, né, de responder essa questão, tá? Então, quais são as condições para que a gente possa ter quantidade de movimento constante, né? Um corpo livre pode variar sua quantidade de movimento linear? Tá? Então, reparem, né, a gente está usando uma expressão corpo livre, que corpo livre é um corpo que não está sob efeito de força alguma. Então, automaticamente, a resultante das forças sobre esse corpo livre é zero. Será que ele pode sofrer alteração na quantidade de movimento linear, né? Há pouco a gente estava vendo um vídeo aqui em casa de um astronauta fazendo reparos na Estação Espacial Internacional, né? E aí, lá pelas tantas, ele estava parado do lado da estação, assim, e o meu filho perguntou se ele estava, se o astronauta estava sendo puxado pela Terra, né? E eu falei que estava, né? E ele ficou, assim, bastante perplexo, sem entender como é que ele está sendo puxado se ele não está caindo, né? Em verdade, ele está caindo. Estar em órbita, ele está caindo, né? Ele não é um corpo livre ali, porque ele está sob o efeito do campo gravitacional da Terra. Tá? Um corpo livre é uma situação bastante hipotética, onde você tem um objeto que não está interagindo com nada, né? Nada ao seu redor. Não está interagindo com absolutamente nada. Então, uma aproximação assim, ainda uma aproximação seria, né, uma cápsula espacial viajando lá numa região muito longínqua, né, longe de qualquer galáxia ou qualquer outra interação gravitacional. Bom, a última questão, né? Um corpo sujeito à ação de forças impulsivas, né? Forças que produzem impulso, pode manter sua quantidade de movimentos total? Né? Essas três questões aqui, elas vão, já começam a ser respondidas, eu espero, na cabeça de vocês, né? Vocês estão já começando a responder essas questões, mas especialmente essas questões vão se resolvendo durante as aulas, como a gente faz de costume. E no final, essas questões vocês vão me dizer, vocês vão me dar o retorno delas, né? A partir da atividade experimental que a gente vai propor. Então, eu estou invertendo um pouquinho, né? A gente às vezes faz isso, tem aulas a gente corrige exercício, tem aula que a gente tem mais aula expositiva, né? Hoje a gente vai fazer uma atividade em certa medida mista, tá? Vamos assistir então ali, né, o lançamento da Space Shuttle. O linkzinho está aqui, depois eu vou colocar lá para vocês na nossa sala de aula virtual, né? Para quem quiser assistir depois, né? A gente viu da SpaceX, tá? Então eu vou compartilhar com vocês agora aqui a tela. Só um minutinho. A telinha do lançamento aqui. Tá? Deixa eu colocar em tela grande aqui para todos. Olha lá. Estão vendo o videozinho? Esse é o programa espacial americano, tá? Você não...
esse monstro que está aí do lado são os rockets, né? Eles estão cheios de combustível aí que vão permitir que o módulo aquele entre em órbita, né? Então está acoplado aos foguetes ali. Pra vocês terem uma ideia, os foguetes são da altura de um prédio, né? T-minus 17 seconds and countdown. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, start, 2, 1, boost ignition. Esse logo o momento em que o objeto rompe a barreira de som, né? Formando vocês olharem aqui, ó, logo vocês vão ver, ultrapassa a velocidade do som. Ó, ele está formando a onda de choque. Tá? Aí ele ultrapassou, quebrou a barreira do som. Tá? Ela é a onda de choque que se forma na frente do foguete. Tá? Então vocês podem perceber aí, gurias, que basicamente, se a gente tomar como referência, né, um referencial na superfície da Terra, essa Space Shuttle inicialmente não tinha velocidade em relação ao nosso referencial. Os foguetes vão ser desacoplados ali, né, do módulo que vai ficar em órbita. Né? Geralmente essas missões servem para que se levem astronautas até a estação espacial ou para fazer algum reparo, né, na estação espacial ou até no próprio Hubble. Né? Vocês devem saber que o Hubble teve que sofrer reparos logo que ele foi posto lá em órbita. Né? Então, a quantidade de movimento linear desse objeto aqui, quando ele estava paradinho na superfície da Terra, em relação ao nosso referencial, que estava na Terra, era zero. Tá? E reparem que agora ele já tem uma quantidade de movimento do mesmo referencial, olhando para esse objeto aqui, a gente percebe claramente que a quantidade de movimento linear dele mudou. Notem que, nesse caso aqui, esse é um problema relativamente complexo, né? Porque a quantidade de movimento desse objeto, ela muda graças ao fato de haver mudança na velocidade, né, do Space Shuttle, e também pela mudança da massa, né, porque você viu ali, né, o combustível, no início do lançamento ali, a quantidade de massa que você tem é muito maior do que quando ele está naquela altitude toda. Né? Ele tem menos massa ali, porque parte da massa, né, era combustível que foi transformado quimicamente a partir de um processo ali, né, de um processo químico, né, que libera muita energia. Então a massa desse objeto muda e a sua velocidade muda. Há uma mudança na quantidade de movimento, então, desse cara. E essa mudança na quantidade de movimento está ligada ao fato dele, né, a Space Shuttle, receber um impulso, né, um impulso. Há uma força resultante atuando sobre a Space Shuttle, e essa força resultante atua durante um tempo. Né? Que tempo é esse? O tempo em que você está colocando o objeto em órbita. Né? Você, inclusive, deseja, nesse caso, que a velocidade terminal desse objeto gira em torno de 11,2 km por segundo. E aí você consegue colocar ele em órbita. Né? Você consegue colocar ele em órbita. Tá? Então, esse é um exemplo muito concreto, né, que pode aparecer em provas de vestibular, aí já andou aparecendo, inclusive, né, falando sobre a relação entre forças resultantes e variações na quantidade de movimento. Forças resultantes são capazes de modificar a quantidade de movimento, né, de um corpo, de uma partícula ou de um sistema de partículas ali, como a gente pôde ver agora, né, nesse vídeo. Tá? Como a gente pôde ver nesse vídeo aí. Algumas coisas interessantes aí, vocês já estão com a telinha da Space Shuttle.
algumas coisas interessantes sobre essa relação entre impulso e variação da quantidade de movimento, né? Isso aqui é bem conhecido de todas, né? Essa relação aqui a gente vem trabalhando nas últimas aulas, ó. A ideia de que se você tem um impulso, necessariamente uma força está aplicada durante um certo tempo, né? Lembra que impulso e quantidade de movimento são grandezas vetoriais que têm a mesma orientação, né? Então a orientação do vetor força deve sempre estar alinhado à orientação do vetor impulso. A gente sabe muito bem que a força resultante ela produz acelerações, né? E que as acelerações estão ligadas a alterações da velocidade. Lembrem-se que as alterações da velocidade aqui podem ser, por exemplo, né, no módulo da velocidade, no valor da velocidade. Vou escrever assim, ó, posso ter mudança no módulo da velocidade, ou posso ter mudança na orientação do vetor velocidade. Tá? Em qualquer uma dessas situações, a gente já viu, a gente tem mudança na velocidade. E automaticamente a gente tem mudança na quantidade de movimento. Que também tem a mesma orientação, né? A quantidade de movimentos tem a mesma orientação da velocidade para um determinado momento, para um determinado instante aí. Tá? Então, um impulso resultante aplicado a uma partícula ou um sistema de partículas é capaz de mudar a quantidade de movimento desse sistema, tá? Desse sistema de partículas. Tudo bem? Ó. Como é que se conservaria a quantidade de movimento, então? Né? É só a gente fazer um raciocínio, em certa medida, oposto ao que a gente fez há pouco. Né? Se a gente viu que para mudar a quantidade de movimento há necessidade de uma força, né, resultante impulsionando esse corpo, né? Vamos imaginar que não tenha força resultante atuando sobre esse corpo. Ora, se não tem força resultante atuando sobre esse corpo, necessariamente ele não acelera. Se ele não acelera, não muda a velocidade. Se não muda a velocidade, ele não muda a quantidade de movimento linear. Tá? Então, notem que se a gente quer aqui discutir, né, a conservação da quantidade de movimento linear, coisa que a gente já vem fazendo aí, né, algumas aulas, a gente vem falando muito na variação da quantidade de movimento linear, mas agora a gente quer discutir um princípio de conservação mais amplo ou tão amplo quanto a conservação da energia. Tá? Eu diria que é mais amplo do que a conservação de energia. Né? Ele é mais amplo que a conservação de energia. Então a gente precisa entender em que condições você vai ter a quantidade de movimento se mantendo sempre igual. Olha lá, as condições estão em verdinhas ali para vocês. Ó. Todas as forças externas a um sistema se equilibram. A resultante delas vale zero. Tá? Aqui fala em resultante das forças externas. Né? O que seria isso? O que são forças internas? O que são forças externas? Bom, essa é uma coisa que a gente precisa, na aula de hoje, lembrar. A gente andou falando no passado aí que a gente pode ter forças internas a um sistema, está lá no livro 1. E pode ter forças externas a um sistema. Tá? Isso depende, obviamente, do referencial que você adota. Tá? Isso depende do referencial que você adota. Vamos olhar aqui em situações muito práticas, né, como identificar essas forças internas ou externas. Mas eu acho que já dá para adiantar algumas coisinhas para vocês. Por exemplo, vamos começar adiantando já alguma coisa aqui. Vamos pensar assim. Ó. Vamos imaginar que a gente tenha dois corpos aqui. Uma bolinha, que eu vou chamar de A, tá? E sei lá, um triângulo, que eu vou chamar de B. Esses são os dois corpos, tudo bem? Vamos supor que nós estejamos interessados em analisar esses dois corpos. Então, o que a gente faz? Bom, a gente isola esses dois corpos do restante do universo. Então, esses dois corpos isolados do restante do universo são um sistema. Uma bolinha e um triângulo. A bolinha A e o triângulo B. Tudo bem? Bom, essa bolinha A e esse triângulo B, eles podem interagir entre eles. E quando eu falo interagir, você já entende o que significa. Eles podem, né, um aplicar força no outro. Isso é interação. Bom, se um aplicar força no outro, vamos colocar assim, vamos supor que são dois objetos que têm massa. A gente até podia pensar em cargas elétricas, né? Vamos imaginar em cargas elétricas, um conjunto de cargas que é uma bolinha e um conjunto de cargas que é um triângulo, né? Bom, a gente vê que essas cargas, ó, elas interagem, elas se atraem. Então a gente já sabe que são cargas né, de sinais opostos, né? Você tem uma distribuição de cargas em A que é diferente da distribuição de cargas em B. Beleza.
Essas forças em azul aqui, elas são forças entre elementos que compõem o sistema. Então, só para lembrá-las, né? Essas aqui são forças internas. Essas aqui são forças internas. São as forças que um pedaço do sistema faz em outro pedaço do sistema. Quem é o nosso sistema? A e B. A e B interagem eletromagneticamente falando. Um está fazendo força de atração no outro. Essas forças são internas. Agora, imaginem vocês que eu tenha um terceiro corpo, um retangulinho aqui, ó, que eu vou chamar de C. Notem que o C ele não está dentro do que a gente arbitrou chamar de sistema. Ele está fora disso, né, desses limites do sistema, que muitas vezes são simplesmente limites imaginários. Né? Mas o C não faz parte desse sistema. Então, o C pode, vamos supor que o C tem uma carga elétrica também, o C pode estar interagindo e vai estar interagindo com o B. Vamos supor que o C atrai o B. Ó. Gente, essa força em amarelo aí, que está atuando no B, não é uma força interna ao sistema. Ela não tem como causa alguém que faz parte do sistema. Não é o A que está fazendo força sobre o B a partir daquela forcinha amarela. É alguém de fora do sistema, é o C que está fazendo força no B. Então, é uma força externa no sistema. Tá? Da mesma maneira, ó, vamos dizer assim, o C está fazendo uma força sobre o A também. Ó. Essa força que o C faz sobre o A, ele também recebe, né? Também é uma força externa. Então, se você olhar com muita atenção, A e B estão sujeitos a forças internas, forças que o A e o B exercem um no outro, e, além disso, eles estão sujeitos, o A e o B, a forças de agentes que não fazem parte do sistema. No nosso caso, é o corpo C. Então, a gente pode ter forças internas ou externas. Forças internas, forças de parte do sistema nele mesmo. Vamos supor que eu me considere um sistema físico aqui. Se eu empurrar minha bochecha, essa força que o dedo faz na bochecha e que a bochecha retribui no dedo, são forças internas ao sistema. É uma parte do sistema fazendo força em outra parte do sistema. O sistema sou eu. Agora, se eu pensar, por exemplo, na força que a mesa está fazendo no meu braço aqui, a mesa não faz parte do sistema. O sistema é o professor, é o Lúcio. Então, essa interação do meu corpo com a mesa é uma interação externa. As forças entre o meu corpo e a mesa são forças externas. Gurias, tá claro isso? Tá tranquilo? Eu já havia comentado com vocês sobre forças internas e externas lá no livro 1. Eu estou retomando isso, porque agora vai ser bem importante. Tá? Então, eu gostaria que vocês colocassem no chat se está tranquilo, se está tudo bem, se vocês estão entendendo. Eu preciso de um retorno aí. Só dar um okzinho para poder seguir em frente. Tá? Se tiver tudo ok, a gente segue. Tá? Beleza. Camila já deu resposta. Rafa, como é que estão as coisas? Tranquilo aí? Bom, vamos seguindo então. Quando puder falar, e às vezes está sem micro, né? Se tiver alguma dúvida, me avisa aí. Eu estou monitorando vocês aqui. Tá? Bom, então eu acho que essa parte de forças internas e externas, a gente vai falar mais sobre isso hoje, mas eu acho que já está mais ou menos, né? Mais ou menos encaminhado. Olha lá. Lembra que falamos, né? Conservar a quantidade de movimento para um sistema significa, né, que a variação da quantidade de movimento sobre esse sistema tem que ser zero. Ou, em outras palavras, né, o que é a variação de qualquer coisa? É a coisa no fim menos a coisa no início, né? É a quantidade final menos inicial. Ora, se a quantidade final menos a inicial é zero, isso quer dizer que o que você tinha no início e o que você vai ter no fim é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, conservar a quantidade de movimento linear significa que a quantidade de movimento antes e depois de alguma coisa acontecer tem que ser igual. Devem ser iguais. Tá? E quando é que isso acontece? Bom, isso acontece quando você não tem impulso. Né? A força resultante não produz impulso. Então, você precisa, que é bem importante que você, né, destaque isso, ó, você precisa que a resultante de todas as forças sobre o seu sistema seja
zero. E quando a gente fala força resultante seja zero, a gente agora fica com, como dizia minha avó, com a pulga atrás da orelha. Mas de que resultante a gente está falando? A resultante das forças internas ou externas? Ou a resultante total? Então aqui surge uma dúvida, ó. Essa resultante aqui que a gente está falando, a gente viu que dá para falar em forças internas ou externas. Quem será essa resultante? Será que são as forças internas? Será que são as forças externas? Ou será que são as forças internas e externas? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje. E que eu acho, pelo que eu tenho acompanhado aí, né, das provas que eu tenho visto, o nível de complexidade, por exemplo, da prova da URGS sobre esse assunto é bem alto. É bem alto, né? Vocês lembram da questão de um carrinho descendo, né, um bloquinho descendo um plano inclinado, eles perguntando como é que se deslocava, para onde se deslocava o centro de massa, quer dizer, a complexidade com que essas questões estão sendo abordadas nas provas, né, de seleção para o ingresso às universidades está sendo bem grande. Então, a gente precisa ter esses detalhes muito claros, né? Ali a gente está falando de força resultante. Para nós, até o presente momento, falar de força resultante, né, era falar de uma coisa única. Agora a gente está vendo que a gente pode ter uma resultante interna ou uma resultante externa ao sistema. Que as partes do corpo, umas exercem força sobre as outras. E a gente precisa entender, quando a gente escreve força resultante, a gente está falando de quem, afinal? Tá? É o que a gente vai ver agora. A partir de alguns casos, né? Na verdade, o primeiro caso já foi, né? O caso da Space Shuttle. Agora nós temos o caso aí, que é um caso que está no livro de vocês, né? No livro de vocês, e que fala sobre dois bloquinhos, tá? Dois blocos, massas iguais, né? Isso é importante a gente destacar, ó, as massas são as mesmas, cada um tem 2,5 quilogramas. Os bloquinhos estão inicialmente parados e comprimindo entre eles tem uma mola, né? Uma mola ideal, uma mola que segue, como a gente já sabe, a lei de Hooke. Né? Essa mola segue ipsis literis a lei de Hooke. Tá? O sistema é solto e cada bloco se move após a distensão total da mola, né, que eles inicialmente comprimiam, com velocidades constantes sobre uma superfície livre de atritos. Então, eu já até mostrei isso para vocês, foi uma atividade experimental que eu mostrei para vocês num vídeo, né, de dois flutuadores que estavam presos por um fiozinho. Aí o cara queimava o fiozinho, né, e cada flutuador ia para um lado oposto. Por que eu mostrei esse vídeo para vocês, né? Para mostrar para vocês que o bloquinho A exerce força no bloco B da mesma forma que ele recebe uma força do bloco B. Lá naquele momento, eu mostrei para vocês esse vídeo para mostrar para vocês, né, de forma assim mais sensacionalista, eu diria assim, o princípio de ação e reação. Por quê? Se o bloco A e o bloco B estão inicialmente parados, e quando a gente corta o fio, cada um vai para um lado, isso quer dizer que cada bloco empurrava o outro. O B empurrava o A para a esquerda e o A empurrava o B para a direita. Né? Isso faz com que esses blocos que inicialmente estão parados, que eles acelerem. Certo? Como não tem atrito nenhum trancando o avanço dos blocos, nem do A nem do B, isso significa que a força que vai acelerar o bloco A e a força que vai acelerar o bloco B são as forças produzidas, né, pela interação entre eles. Tá? Claro, a mola aqui, a mola funciona como uma espécie de transmissor de força. Vou dizer assim, tá? Isso é horrível o que eu estou falando. Transmissor de força. É tão horrível que eu escrevi de forma horrível ali. Tá? Ó, transmite. Tá? Deixa eu botar ali. Transmissor. Tá entre aspas, por favor. Em verdade, não é um transmissor, a gente chama em física de vínculo. A mola vincula o A ao B, liga o A ao B. Então, através da mola, o A pode interagir com o B. Eu estou usando a expressão transmissor, embora ela seja assim, pavorosa. Tão pavoroso quanto esse vento que está aí na rua, né? Que é uma loucura. Tá? Então, gurias, o A e o B estão aplicando forças um no outro. Quais forças atuam sobre o A? Quais forças atuam sobre o B? É importante ali que você saiba o seguinte, olha o que o exercício diz ali. Ó.
sabe-se que o bloco B se move, né, após ele se afastar do A, com uma quantidade de movimento final ali, ó, de 5 kg/metro por segundo. Essa aqui vai ser a quantidade de movimento do corpo B após soltar. Eu botei uma linhazinha ali em cima do símbolo de quantidade de movimento do B para dizer que é depois de que eles soltam. Porque no início a quantidade de movimento do B é zero. Tá? Então, olha lá. Olha o que a gente fez. Eu defini as posições aumentando da esquerda para a direita. Isso está escrito aqui. Ó, o eixo das posições é positivo para a direita. Está ali a flechinha indicando para vocês. Ó. As posições aumentam para a direita. Isso quer dizer que após a colisão, ó, essa quantidade de movimento do B tem que ser negativa. E a quantidade de movimento do A tem que ser positiva. Eu estou falando colisão, né? Embora não tenha colidido. Já estou preparando vocês para que isso que a gente está estudando aqui já vai servir para as colisões, né? Então, os dois bloquinhos, depois que a gente tem, né, o afastamento deles, os dois bloquinhos vão ter cada uma quantidade de movimento. Uma vai ser positiva, outra vai ser negativa. A do B vai ser positiva, porque a gente disse que para a direita é positivo. A do A vai ser negativa. Nada impede que a gente escolha diferente. Nada impede, por exemplo, que a gente escolha que para a direita é positivo. E aí vão inverter os sinais ali das quantidades de movimento do A e do B. Tá? É escolha nossa isso, certo? Então, o que a gente sabe? Olha ali. A gente sabe, por exemplo, que existem forças atuando sobre os bloquinhos. Sobre o A e sobre o B. Tá? Mas, olha o que está escrito ali. Ó. O impulso resultante aplicado sobre o sistema formado pelos dois blocos é nulo. Puxa. Para esse impulso resultante ser nulo, a gente já viu que é necessária a força resultante ser zero sobre os bloquinhos. Mas será que a força resultante é zero sobre esses blocos? Será que a resultante das forças é zero sobre esses blocos? A gente não analisou as forças sobre os blocos. Então, o que a gente vai fazer? Ora, vamos analisar as forças sobre os blocos. Vamos voltar no slide anterior lá, ó. Vamos voltar. Vamos dar uma limpada nele, né? Vamos dar uma limpada agora, ó. Vamos tirar um pouquinho para não ficar muito sobrecarregado aqui, para a gente não ficar muito, perder aqui a nossa concentração. Mas vamos colocar as forças que atuam nos bloquinhos ali. Por exemplo, ó, gente. Além da força que o A e o B um exercem sobre o outro, vocês concordam comigo que os dois blocos têm massa e que são puxados pela Terra? Como as massas são iguais e como a aceleração da gravidade é a mesma, dá para dizer assim, ó, a força-peso para o A tem o mesmo valor da força-peso para o B. Os módulos das duas forças são iguais. Tá? Vai fazendo sim com a tua cabeça aí em casa, se tu está entendendo. Eu estou desenhando a força-peso no A e no B. Bom, esses dois caras estão apoiados sobre a mesa, né? Mesa, o piso, seja lá o que for. Isso quer dizer que o chão está empurrando o A para cima. Lembra que é a força normal, né? Vou chamar de força normal no A. E ela está empurrando também o B para cima. Ó. Essa é a força normal no B. Ó. E reparem, como o bloco está inicialmente parado e permanece parado, a resultante de todas as forças sobre ele é zero. Então, essa força normal no A e no B são iguais também em módulo. Teria mais alguma força atuando ali sobre o A e sobre o B? Bom, a resposta é afirmativa. Não se esqueçam que existe um fio ali, ó, um fio entre os dois bloquinhos. Ali, ó. O que esse fio faz? Puxa o bloquinho A para a esquerda e puxa o bloquinho B para a direita. Vamos chamar essas forças de tração, ó. Essas forças de tração estão atuando ali. Então, são as 4 forças que atuam em cada um dos blocos. Gente, a força de tração no A equilibra a força que o bloco B faz no A. A força normal sobre o bloco A é equilibrada pela força-peso. Então, a resultante das forças no bloco A é zero.
E a gente pode fazer o mesmo raciocínio para o bloco B. Ó. A força de tensão no bloco B, que o fiozinho faz no bloco B, equilibra a força que o bloco A faz empurrando o B para a direita. E a força peso para o B é equilibrado pela força normal no corpo B. Então, a resultante das forças sobre o bloco B também é zero. Notem que a resultante em cada bloco é zero. Se a gente escolhesse agora, olha só, se nós escolhêssemos agora um sistema, definir o sistema, a gente poderia escolher só o corpo A como sistema, só o corpo B como sistema, mas o que nos interessa aqui é estudar os dois corpos, o A e o B. Então, eu estou colocando aqui em verde, ó, os limites do nosso sistema. Quem é o nosso sistema? É o bloco A e o bloco B. Eu pergunto para vocês, quanto vale a resultante total das forças sobre o bloco A mais B, sobre o sistema formado pelos dois blocos? Vale zero. Vale zero antes da gente cortar o fio, né? Aí, quando corta o fio, continua dando zero. Olha o que vai acontecer. Se você cortasse o fio, olha lá, ó, cortamos um fio. Saiu as forcinhas vermelhas, olha. Eu pergunto para vocês, se saem as forças vermelhas, vocês concordam comigo que essa força, as forças normais continuam equilibrando o peso ali? Ó? E que essa força que o bloco B faz no A e a força que o bloco A faz no B também produzem uma resultante nula, porque elas têm o mesmo módulo, a mesma direção em sentidos opostos. Claro, você pode estar pensando assim, puxa, mas elas não estão aplicadas em corpos diferentes, elas não formam paração e reação, elas não podem se anular. Não, elas não podem se anular se a gente olhar só para o A ou só para o B. Agora, quando a gente olha o conjunto dos dois, dá zero. Essa forcinha aqui, que eu destaquei, ó, nesse azul, que formam paração e reação, são forças internas. É a força que o A faz no B, é a força que o B faz no A. Sabe quanto é que dá a resultante das forças internas sempre? Dá zero. Então, existem forças internas ao sistema formado pelos dois blocos e forças externas ao sistema. Quem são as forças internas? A força que o A faz no B e a força que o B faz no A. A força que o fiozinho aplica nos blocos. Mas quando eu cortei o fio, essa força desapareceu. Quem são as forças externas? Ora, são as forças feitas por quem não faz parte do sistema. Eu te pergunto, o chão faz parte do sistema formado pelo A e pelo B? Não. Então, essas forças normais aqui, ó, são forças externas. Elas são produzidas por quem está de fora do sistema. No sistema, nós escolhemos o corpo A e o corpo B. As forças peso aqui são forças internas ou externas? Bom, quem é que faz essa força peso no A e essa força peso no B? É a Terra. A Terra faz parte do sistema formado pelos blocos A e B? Não. Então, são forças externas. Essas forças externas podem dar diferente de zero? Podem, porque a gente já viu que a força normal nem sempre equilibra a força-peso. Está equilibrando nesse caso. As forças internas podem dar diferente de zero? Não. Então, quando se fala que a força resultante é zero, gente, a força resultante é zero, as forças externas ao sistema devem ser zero, porque as internas vão ser sempre nulas. Eu estou agora dentro de uma peça aqui, conversando com vocês. Vamos considerar o sistema formado por tudo que está aqui dentro e eu. Eu pergunto, tem ar dentro dessa sala? Tem, graças a Deus tem ar. Eu empurro o ar para poder ocupar o lugar onde eu estou agora? Empurro. E o ar me empurra? Sim, me empurra também. Essas forças, né, são forças que formam paração e reação. O Lúcio empurra o ar, o Lúcio desloca ar, empurrando o ar empurra o Lúcio. Essas forças são feitas por partes do sistema. Quem é o sistema? Essa sala aqui, todos os objetos estão aqui dentro, né? O Lúcio e o ar. Essas duas forças entre o Lúcio e o ar são internas. Tá? A força que eu faço agora sobre a mesa faz parte da sala? Faz. É uma força interna. A força que a mesa faz no meu braço e a força que o meu braço faz na mesa.
Tudo bem? Agora eu te pergunto, a atração gravitacional entre eu e um cachorro que está lá fora, está me olhando agora, o cachorro faz parte do sistema? Composto pela sala, pelo ar, pelo Lúcio, por todos os objetos que estão aqui dentro? Não. É uma força externa. Essa força externa pode produzir aceleração? Pode. Pode produzir mudança na velocidade do sistema formado pelos objetos aqui dentro? Poderia. Tá? E as forças internas podem acelerar o conjunto? Não, não pode. Tá? Então, as forças internas ao sistema jamais são capazes de acelerá-lo. Só forças externas são capazes de acelerar um corpo. Lembra do astronauta, né? Que eu estava falando para você, estava fazendo reparos lá na estação espacial. Se ele tentasse, por exemplo, se empurrar sem se tocar em nada, vamos supor um astronauta no meio do universo, né? Onde não tivesse matéria alguma ao seu redor, ele sozinho lá, super deprimido, sozinho, solitário, tá? Confinamento total. Tudo bem? Se esse cara quisesse sair dali se empurrando, se puxando, ele conseguiria? Não. Quando ele puxa o braço puxa ele. Essas forças formam, né, um par ação e reação e fazem parte do sistema formado pelo astronauta. A resultante vai dar zero. Tá? Eu vou parar aqui um pouquinho para perguntar para vocês. Eu estou interrompendo o compartilhamento e quero saber. Vocês estão entendendo aí, gente? Tá muito complicado? Camila, Rafa, como é que estão as coisas aí? Vocês estão entendendo alguma coisa? Sora. Oi, fala, querida. Então, as forças internas sempre serão, elas nunca vão ter a capacidade De acelerar. alterar o sistema? Jamais. Tá. Só forças externas podem fazer isso. Externas ao sistema, né? Eu não sei se Sim. vocês conhecem a historinha do Barão de Munchausen. É uma fábula em que ele conseguia voar. E ele voava se puxando pelo cangote, assim. Ele se puxava pelo cangote e saía voando. Todo mundo sabe que isso é impossível, né? Porque toda vez que ele se puxa, que ele puxa o corpo dele para cima, né? O corpo dele puxa ele de novo para baixo. A resultante interna para esse sistema formado pelo próprio Barão é zero. Tá? Então, aqui a gente tem que ter claro, e essa é uma parte bem importante, né? A Rafa está dizendo também que está tranquilo. Existem aí, a gente em física define uma coisa chamada sistema. Não só na física, em qualquer área do conhecimento. Às vezes a gente chama de objeto, né? Objeto de estudo e tal. É um sistema. As forças internas do sistema não alteram, não são capazes de acelerar o sistema. Só forças externas. Só quem está de fora pode promover acelerações no sistema. Pega o exemplo de um balão cheio de ar. Vamos tomar o balão como exemplo. Lá dentro desse balão não está cheio de ar? Não está cheio de moléculas de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico? Essas moléculas colidem entre si? Colidem, né? E quando elas colidem, quer dizer que uma empurra a outra. Eu te pergunto, é possível que essas moléculas façam o balão se movimentar sozinho? Pode pensar assim, mas eu já vi o balão se movimentar sozinho. Sim, mas bateu um arzinho ali, né, que empurrou o balão. Se não tem nenhuma corrente de ar e o balão está parado, a tendência dele é ficar parado, mesmo tendo moléculas colidindo lá dentro. Porque as forças internas ao sistema não são capazes de acelerar aquele sistema. Precisa alguém, por exemplo, você, cutucar o balão para tirar ele do estado de repouso dele. É preciso que você aplique uma força resultante externa ao balão, ao sistema. E aí você acelera o balão. Ali no caso da Space Shuttle, né, do foguete aquele, vou chamar de foguete, né, ele está acelerando por quê? Porque uma força externa resultante a ele atua sobre ele. Quando o foguete, né, ejeta aqueles resíduos de combustível para baixo, no ar, o que o ar faz? Empurra ele para cima. Então, o sistema formado pelo foguete está sendo empurrado, né, pelos dejetos que já não fazem mais parte do sistema do foguete. Então, é uma força externa atuando sobre o foguete ali. Tá? Isso é bem importante. Tá? É bem importante. Bom, vamos voltar lá. Porque a gente já praticamente
chegou no momento de resolver, então, né, esse problema. Ó. O que acontece ali? Os blocos A e B, os blocos A e B, a força resultante externa sobre eles é zero. Então, se a força resultante externa sobre eles é zero, quer dizer que a quantidade de movimento do sistema antes da colisão, antes do choque, ou antes desse fenômeno deles se empurrarem, tem que ser igual ao final. Porque eles estão isolados, ó. A força resultante externa, eu nem vou escrever mais externa, porque tu já sabe que quando a gente fala de força resultante, a gente está falando de externo. Ó. A força resultante externa é zero, então não muda a quantidade de movimento total do sistema. Então, o que é a quantidade de movimento total do sistema? É a quantidade de movimento do A e do B. No início era zero, ó, porque estava todo mundo parado. Quanto tem que ser no final? Tem que ser zero também. Ó. Tem que ser zero no final. Puxa, mas o bloquinho A, aqui está o A, tá? Ele sai com uma quantidade de movimento de 5 kg/m por segundo para a direita. Sim, isso quer dizer o seguinte, que para dar zero a quantidade de movimento total, o outro tem que sair com uma quantidade de menos 5 kg/m por segundo. Isso indica que se um vai para um lado, o outro tem que ir para o outro, para que a quantidade de movimento total permaneça zero. Porque no início estava parado. Né? Estava parado. Então a quantidade de movimento inicial é zero, a resultante das forças sobre os dois bloquinhos é zero, você corta o fio, o sistema, né, tá sob o efeito, não está sob o efeito de uma força resultante externa, a tendência dele é ficar com a quantidade de movimento total igual a zero. Então, se um vai para um lado, eu tenho que ir para o outro. Se um vai para o lado com uma quantidade que vale mais 5, o outro vai para o outro lado com uma quantidade de movimento que vale menos 5 kg/m por segundo. Vou botar aqui para vocês. Tá? Isso acontece também quando a gente tem, por exemplo, uma explosão, né? Quando a gente tem uma explosão. Tudo bem? Vamos ver esse caso aí. Ó. Olha ali, ó. Dá para saber a velocidade com que ele sai. Ó. Se a gente sabe a quantidade de movimento do A, ó, depois que a gente corta o fio entre eles, como a gente sabe a massa do A, a gente pode calcular a velocidade. Ó. Olha lá. Quantidade de movimento é menos 5, massa 2,5 kg. É só isolar, você tem a velocidade. Viu que a velocidade deu negativa? Ó, quer dizer, o bloquinho, a gente disse que o positivo era para a direita. Ó. Positivo, o x positivo era para a direita. Então, um vai ter velocidade negativa e o outro vai ter velocidade positiva. O A vai ter velocidade negativa, ele vai para a esquerda. O B vai ter velocidade positiva, ele vai para a direita. E se a gente somar a quantidade de movimento do A e do B antes de cortar o fio e depois que corta o fio, tem que dar zero. Porque o sistema estava isolado. Isolado quer dizer a força resultante externa sobre ele é zero. Tá? Então vai surgir, às vezes, nas questões de vestibular, assim, ó, um corpo ou um sistema de partículas está isolado mecanicamente. O que quer dizer estar isolado mecanicamente? Bom, quer dizer que a força resultante externa é zero. Tá? A força resultante externa é zero. E aí a quantidade de movimento se conserva. Quantidade de movimento total. Vamos ao próximo. Olha aí. Tá? Uma coisa que você deve enxergar é o seguinte, ó. Os dois objetos têm massas iguais, né? Então cada um deles sai com uma velocidade de mesmo valor. Um para a esquerda e outro para a direita. Tá? Agora vamos alterar algumas coisinhas aí nessa brincadeira. Vou chamar de terceiro caso. Continuam os blocos A e B? Sim. Só que eu vou dar uma turbinada no bloco B. Eu vou acrescentar massa no bloco B. Ele vai ter o dobro de massa do A. Então aqueles objetos já não têm massas iguais. Eles continuam se encontrando em repouso no início, continua tendo uma mola ideal entre eles e um fiozinho ligando os dois blocos e impedindo que eles se movimentem. Corta-se o fio. Corta-se o fio. A gente já sabe que cada bloco vai para um lado diferente. Tá? E aqui se diz o seguinte, ó, o B continua saindo com a mesma quantidade de movimento para a direita, de 5 kg/m por segundo. O que a gente quer saber agora é qual vai ser a quantidade de movimento para o A, após soltar os dois. Olha ali. Bom, o sistema continua
praticamente o mesmo, né? O que houve foi que a gente acrescentou um pouco de massa ao B. Mas o sistema continua em repouso, a resultante das forças externas sobre ele é zero, e a gente sabe que se a resultante das forças sobre o sistema é zero, ele está isolado mecanicamente. Então, quando a gente cortar o fiozinho ali, a quantidade de movimento total desse sistema de blocos não pode mudar. Isso quer dizer que se o B vai para um lado com uma quantidade de movimento valendo 5 kg/s, o A vai para o outro lado com uma quantidade de movimento de mesmo valor. Por quê? Porque mais 5 kg/s para a direita e menos 5 kg/s para a esquerda, a soma disso aqui vai dar quanto no total, gente? Vou ter que dar a quantidade de movimento do A após soltar o fio, mais a quantidade de movimento do B após soltar o fio. Bom, isso aqui vai dar zero. Essa é a quantidade de movimento total depois que solta os fios. Será que cada bloquinho agora sai com a mesma velocidade? Não, né, gente? Cada bloco tem uma massa diferente. Então, cada bloco vai, né, para que os dois blocos tenham a mesma quantidade de movimento em módulo, o que tem mais massa vai ter que sair com menos velocidade. E o que tem menos massa vai ter que sair com mais velocidade. Porque a gente quer que a quantidade de movimento do A tenha o mesmo valor da quantidade de movimento do B. Eles só saem por sentidos opostos. Ó. Ali. Ó, a quantidade de movimento do A vale menos 5 kg/s. Assim, a gente calcula a quantidade de movimento do A. Ó. Massa vezes velocidade para o A. A massa do A vale 2,5, né, quilogramas. O B que mudou sua massa, né? A velocidade dele ali vai ser 2 metros por segundo negativo. Compara com o que a gente achou antes ali. Ó. Desculpa. Não mudou nada para o A, né? Mas o B vai mudar. Olha lá. Olha o B. No exemplo anterior, o B saía com o mesmo valor de velocidade, né? 2 metros por segundo para a direita. Agora não, ó. Ele tem o mesmo valor de quantidade de movimento do A. Assim a gente calcula a quantidade de movimento do B, né? Após soltar o fio. Só que ele aumentou a massa, ó. Então, quando você isola, ó, 5, que é a quantidade de movimento do B após cortar o fio, igual a massa do B vezes a velocidade dele. Quando você isola a velocidade, ó, a velocidade dele é menor. Em módulo, né? Então, o A tem uma massa menor. Logo, ele sai com uma velocidade maior. O B tem uma massa maior. Logo, ele sai com uma velocidade menor. Mas as quantidades de movimento têm o mesmo valor. Tá? A quantidade de movimento tem o mesmo valor. Tudo bem, gente? Vamos tentar enxergar isso. Ó. Esse vídeo eu já andei... Um desses vídeos eu já andei mostrando para vocês, tá? Um desses vídeos eu já andei mostrando para vocês. Creio que não tenha sido exatamente esse vídeo. Eu mostrei um parecido para mostrar o princípio de ação e reação, mas esse aqui eu não mostrei. Então, eu vou compartilhar, vou interromper o compartilhamento aqui da minha telinha do iPad, tá? E vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu arrumar aqui. Ó, vou compartilhar com vocês isso que a gente acabou de conversar. Tá? Presta bem atenção, vê se vocês entendem. Olha ali. Estes dois blocos com molas nas pontas são iguais e se movem num trilho sem atrito. Igual quer dizer massas iguais. É o A e o B ali, ó. Eles têm massas iguais. Prestem atenção nessa marquinha aqui, ó, porque ela vai nos informar, a gente vai tomar como referência para ver o quanto o A e o B se afastaram da posição onde eles estão ali. Ó. Tem uma molinha entre eles e tem um fio ligando eles. Se amarrarmos os dois blocos com uma corda, as molas tentarão empurrar os blocos para afastá-los. Queimando a corda, os blocos estarão com velocidades iguais e opostas. Olha ali. Ó. Como é que a gente sabe que eles saem com velocidades iguais em módulo? Para afastá-los. Queimando a corda, os blocos... Eu congelei a imagem. Tu viu que o deslocamento que esse aqui, que a gente chamava de A, fez, é exatamente igual ao deslocamento do outro no mesmo intervalo de tempo? Então, quer dizer que o A e o B têm a mesma velocidade em módulo. Tá? Reparem, os blocos são iguais. Têm a mesma massa.
se afastarão com velocidades iguais e opostas. Se agora dobrarmos a massa de um dos blocos e repetirmos a demonstração, quais serão as velocidades relativas dos blocos depois que a corda for queimada? Deixa eu mostrar de perto aquela imagem ali, ó. O bloco A, a gente considerou o A. O B, reparem que colocaram aqui um pezinho, um contrapeso maior, para dizer que o B tem mais massa. Aqui tem uma mola, tipo uma mola entre eles, e aqui está a cordinha, ó. Tá? Vamos à demonstração. Quais serão as velocidades relativas dos blocos depois que a corda for queimada? Gente, olha ali, ó. Aqui já está voltando, deixa eu pegar assim. Olha aí. No mesmo intervalo de tempo, o A andou bem mais distância que o B. Então, quer dizer que o A está com mais velocidade, em média, comparado com o B. Então, aquele que tem menos massa sai com mais velocidade. O que tem mais massa sai com menos velocidade. Ali. O bloco com o dobro da massa se afasta com metade da velocidade do bloco mais leve. Tá? Então, foi isso que a gente viu agora há pouco, né? A relação ali entre as massa e velocidade são inversamente proporcionais para um mesmo valor de quantidade de movimento. Tá? Bom, deixa eu voltar ali. Compartilhamento. Bom. Um último caso aqui para a gente ver, e a gente vai fazer um intervalinho para voltar na atividade experimental, né? Imagina uma granada aí, questão clássica de prova de vestibular, né? Granada explodindo. Ó. Ah, então a granada está inicialmente parada, está inicialmente em repouso, e ela explode em 3 pedaços, né? Como a granada está inicialmente parada, a quantidade de movimento total para a granada antes dela explodir é 0. Tá aqui, ó. Quando ela explode, pessoal, por que ela explode? Bom, acontece algum processo interno que faz com que partes da granada apliquem forças em outras partes. Quer dizer, o pedacinho 1 empurra o pedacinho 3. O pedacinho 1 empurra o pedacinho 2. O pedacinho 2 empurra o pedacinho 3. E, por sua vez, é empurrado. Todas essas forças que esses 3 pedaços fazem uns nos outros são forças internas ao sistema. Por quê? Porque o sistema é a granada. Esse aqui é o nosso sistema. Então, todas as forças que aqueles pedaços, aqueles fragmentos exercem uns nos outros, todas aquelas forças são internas. Mas a gente viu que o somatório das forças internas, ou em outras palavras, a força resultante interna a um sistema é sempre 0. Sempre 0. Jamais acelera o sistema. Bom, mas se as forças internas não são capazes de acelerar o sistema, a conservação da quantidade de movimento total do sistema. Então, se a quantidade de movimento inicial é 0, adivinha quanto tem que ser a quantidade de movimento final? 0 também. Olha lá. Se a gente pegar aqueles 3 vetores que representam a quantidade de movimento da bolinha do pedacinho 1, mais a quantidade de movimento do pedacinho 2, mais a quantidade de movimento do pedacinho 3, e fizer a soma daquilo, que método a gente pode usar? Paralelogramo, a gente pode usar o método polígono fechado. Eu usei o método do polígono fechado. Ó. Eu peguei a quantidade de movimento da bolinha 1 após a explosão, somei com a quantidade de movimento da bolinha 3, do pedacinho 3, somei com a quantidade de movimento do pedacinho 4. Reparem que deu um polígono fechado. Quando dá um polígono fechado, quer dizer que o somatório daqueles 3 ali, ó, Q1 mais Q2 mais Q3, que é a quantidade de movimento final, né, depois da explosão, é 0. É 0. Tá? Então, quando a gente tem um sistema, né, que a gente chama de mecanicamente isolado, a gente pode dizer que é a conservação da quantidade de movimento, né, do sistema. Em colisões mecânicas, né, em boa parte das colisões mecânicas, a gente vai ver que tem algumas exceções. A gente pode dizer que há a conservação da quantidade de movimento linear total do sistema. Total. Tá? Então,
Para essas situações que a gente está estudando aqui, a gente vai considerar sempre como a força resultante externa ao sistema igual a zero. Logo, esse sistema está livre de impulsos externos. E aí ele conserva a quantidade de movimento linear dele. Tá? Bom, aqui não... Isso aqui é outra coisa, tá, gente? Eu não sei o que deu aqui. Acho que entrou o slide errado. Não era isso aqui. Tinha mais outros slides aí. Tá lá, tá viajando. Tem outro aqui. São as questões experimentais, tá? Essas questões experimentais a gente vai fazer agora depois do intervalo. Eu já vou dizendo para vocês o seguinte, ó. A gente vai usar um aplicativo que está nesse link lá do FET. Tá? Deixa eu apresentar para vocês. A gente vai usar esse aplicativo aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Vou colocar aqui para vocês o link do aplicativo. Está lá no Safari. Só um minutinho. Ó. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Deu problema aqui. Ó, a gente vai entrar nesse laboratório aqui que eu já andei mostrando para vocês. A gente vai fazer algumas atividades nele, tá? Quando a gente acessa o laboratório, a gente pode escolher 4 salas. A gente vai escolher a sala intro, tá? Laboratório de colisão do FET. Eu vou deixar aqui para vocês a tela compartilhada, tá? A gente vai fazer um breakzinho aí de 10 minutinhos para pegar um café, se vocês concordarem. E aí no retorno a gente começa a fazer essa atividade juntos ali, tá? Então deixa eu só compartilhar. Tá bem, senhor. Só vou compartilhar aqui para quem quiser ir acessando depois o link, ó. É o link do FET simulador ali, tá? Então a gente vai fazer a parte 1 e a parte... Vamos tentar fazer as duas partes hoje da atividade experimental, tá? A gente pelo menos vai fazer a atividade. Vocês, depois eu vou postar a apresentação para vocês lá. O que vocês podem fazer é tipo um relatório, tá? Responder as questões e depois, se vocês quiserem me enviar para eu dar uma olhada ou a gente conversar na próxima aula, eu acho que hoje a gente pode usar, de repente, se vocês não tiverem dúvidas, até às 6h30 para a gente discutir esse experimento. Eu acho que a parte mais legal é essa. Ô, senhor. Fala, querida. Manda aqui no chat se tu tem como mandar esse link. Tem, peraí que eu vou botar aqui para vocês. Deixa eu copiar o link aqui para vocês. Eu já vou mandar, tá? Só abrir aqui para mim. É que eu estou usando o outro. Eu estou colocando no link para vocês aí. Ó, tá aqui. Tá ali o link, tá? Daqui a 10 minutinhos voltamos então. Tá? Vou parar a gravação aqui, das velocidades. A quantidade de movimento da bolinha 2 também tem que ser de mesmo valor, só que o sinal tem que ser oposto, né? Notem ali, ó. Eu vou colocar o vetor velocidade ali. Vou ver se eu afasto um pouquinho mais as bolinhas. Não vai dar, né? O quadrinho é pequeno aqui. Deixa eu só diminuir a velocidade, então vou botar 1,5 aqui. Ver se diminui aqui. Ó, a velocidade já ficou menor, já fica melhor para ver ali, tá? Vou botar menos 1,5. Tá ali, ó. Eles têm velocidades em sentidos opostos. Notem que a quantidade de movimento, ó, agora eu vou tirar as velocidades, a quantidade de movimento para a bolinha 1 e para a bolinha 2 tem o mesmo tamanho, só que sentidos opostos. Ficou sobreposto aqui, ó. A gente não consegue mexer verticalmente a bolinha, tá? Então, só vou botar as velocidades para a gente enxergar. Então, cada uma delas tem uma quantidade de movimento. Bom, essas bolinhas estão isoladas, tá? Estão isoladas. A gente está desprezando toda e qualquer força que a bolinha 1 possa fazer com o restante do universo. Essa caixinha aqui é a caixinha do sistema. O sistema é a bolinha 1 mais a bolinha 2. Tá? Bolinha 1 mais a bolinha 2. Tudo bem? Notem que a quantidade de movimento total para as duas bolinhas, ó, se a gente somar a quantidade de movimento da bolinha 1 mais da bolinha 2, antes delas colidirem é 0. Tá? Então a gente coloca elas em rota de colisão, elas colidem, né? E a bolinha 1 que estava andando para a direita volta para a esquerda, e a bolinha 2 que estava indo para a esquerda volta para a direita. Tudo bem? Qual é a quantidade de movimento total? Né? Vamos fazer assim. Ó.
eu vou responder na ordem as questões. Tá? A quantidade de movimento da bolinha 1 mudou ou permaneceu constante após a colisão? Vamos voltar um pouquinho lá. Ó. Olha a quantidade de movimento da bolinha 1 antes da colisão. 2,25 kg/metro por segundo. Aí elas colidem. E a quantidade de movimento total no final da bolinha 1 vale menos 2,25. Houve mudança, gente? O que vocês acham? Sim, né? Ela tinha uma quantidade de movimento que apontava para um lado, após o choque, a quantidade de movimento da bolinha 1 aponta para o outro. Então, certamente, houve mudança na quantidade de movimento da bolinha 1. A mesma coisa para a bolinha 2, né? A bolinha 2 tinha uma quantidade de movimento, vou voltar lá, ó, que no início valia menos 2,25. Elas colidem, as duas bolinhas colidem, e aí a quantidade de movimento da bolinha 2 passa para mais 2,25. Tá? Então, houve mudança na quantidade de movimento da bolinha 1, houve mudança na quantidade de movimento da bolinha 2. A partícula 1 foi impulsionada? Sim, sem sombra de dúvidas, mudou a quantidade de movimento da bolinha 1. E a bolinha 2 foi impulsionada? Também, porque houve uma alteração na quantidade de movimento dela, né? Quando há mudança na quantidade de movimento do objeto, ele está sendo impulsionado por uma força. Tudo bem? A quantidade de movimento linear de cada partícula variou? Variou. Variou, né? Quanto foi essa variação, gurias? Vocês chegaram a calcular? Quanto foi a variação da quantidade de movimento de cada bolinha? Sim ou não? Chegaram a calcular a variação da quantidade de movimento das bolinhas? Não é muito difícil de calcular a variação da quantidade de movimento das bolinhas. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Eu vou calcular aqui. Estou abrindo um aplicativo para poder fazer a conta aqui com vocês. Tá? Então, só vou interromper um pouquinho aqui para compartilhar a tela lá, uma tela que eu possa... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Agora eu vou compartilhar uma telinha que a gente possa fazer essas continhas juntos, né? Então, deixa eu colocar aqui. Vamos pegar a quantidade de movimento que vocês devem ter. Logo a minha telinha do tablet ali. O iPad. Aí, ó. Então, vamos fazer assim. Ó. Vamos calcular para a esferinha 1. Para a bolinha 1, bola A, como vocês queiram chamar, né? Bola 1. Vamos calcular a variação da quantidade de movimento da bolinha 1. Bom, isso é a quantidade de movimento após a colisão, vou chamar assim de quantidade de movimento linha, da bolinha 1, né? Menos a quantidade de movimento inicial, que eu estou chamando de Q1. Tá? Então, essa é uma anotação que eu estou usando aqui. Ó. Tudo que tiver linha em cima quer dizer após a colisão. Após o choque entre as bolinhas. Tá? Tudo que tiver sem a linhazinha quer dizer antes da colisão. Então, eu tenho aqui a quantidade de movimento da bolinha 1 antes do choque, né, da colisão mecânica. Tá? Então, vamos lá. Qual a quantidade de movimento final para a bolinha 1? Menos 2,25 kg/metro por segundo. Menos a quantidade de movimento inicial, que era mais 2,25. No meu caso, né, Guias? Eu considerei ali um valor específico de massa, né, 1,5 kg, e um valor específico de velocidade, lembra? Menos 1,5 metros por segundo. Então, se nós fôssemos calcular ali a variação, né, quanto seria a variação da quantidade de movimento para a bolinha 1? Bom, essa variação da quantidade de movimento aí é simplesmente você pegar o dobro da quantidade de movimento de uma delas, né? Vai dar negativo, vocês viram ali, ó? A variação da quantidade de movimento da bolinha 1 vai dar negativa. Claro, né? A bolinha 1 está sendo impulsionada para a esquerda. Então, a variação de quantidade de movimento dela deve ser negativa. Tá? Agora, o que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado que, para onde apontar o vetor variação da velocidade, variação da quantidade de movimento, é para lá que vai estar apontando o impulso. Então, essa bolinha 1 aqui vai sofrer uma variação de quantidade de movimento de menos 4,5 kg/metro por segundo. Essa é a variação da quantidade de movimento para a bolinha 1. A gente pode fazer o mesmo cálculo, eu vou trocar a cor só. A gente
gente pode fazer a mesma conta para a bola 2. Ó. Olha a bola 2. A variação da quantidade de movimento para a bolinha 2, né, na colisão, é a quantidade de movimento dela após o choque, menos a quantidade de movimento dessa mesma bolinha, antes do choque, né, que é só o Q2. Bom, gente, olha ali. A quantidade de movimento final da bolinha 2 é positiva. Né? É 2,25 kg por segundo. Menos a quantidade de movimento inicial da bolinha 2, que era negativa, menos 2,25, né? Então, olha o que a gente vai encontrar aqui, ó. A gente vai encontrar a variação da quantidade de movimento da bolinha 2 mais 4,5 kg por segundo. Tá? Vocês entenderam ali, gurias, como é que a gente chegou nessas variações? Uma teve uma variação de quantidade de movimento positiva, outra teve uma variação de quantidade de movimento negativa. Uma foi impulsionada para a esquerda, outra foi impulsionada para a direita. Tá? Tudo bem? Deixa eu ver o que... Beleza, tá. Qual foi o impulso em cada bolinha? Né? Cada bolinha foi impulsionada. Gurias, agora vem a parte mais fácil. Olha só como ficou fácil isso aqui, ó. O impulso da bolinha 2 é exatamente a variação da quantidade de movimento dela. Olha ali. Então, quanto de impulso a bolinha 2 recebeu? 4,5 kg por segundo. E a bolinha 1? Bom, o impulso da bolinha 1, recebido pela bolinha 1, né, é exatamente igual à variação da quantidade de movimento da bolinha 1. Então, as duas bolinhas foram impulsionadas. As duas bolinhas sofreram mudança nas suas quantidades de movimento. O impulso é a variação da quantidade de movimento em cada bolinha. Tá? Tudo bem? Então, tanto a bola 1 quanto a bola 2 foram impulsionadas. Agora vamos prestar atenção no seguinte, Luiz. Tinha uma outra pergunta que fora feita por vocês, né? A pergunta era, deixa eu colocar aqui, ó. Era para calcular a quantidade de movimento total das bolinhas, antes e depois da colisão. Gurias, olha só. Deixa eu colocar para vocês aqui, de novo lá no simulador. Eu vou mostrar um truquezinho para vocês que eu não tinha mostrado. Tá? Olha lá. Deixa eu resetar de novo. Aqui tem um diagrama de momentos ali. Se tu botar o mais ali, olha que coisa louca. Olha que loucura. Aparecem duas flechinhas ali. Adivinha quem são aquelas flechinhas? Ó? Então aqui elas, ó, são as quantidades de movimento da bolinha 1 e da bolinha 2 antes de colidirem. E aqui embaixo tem o total. Quanto é que está dando total aqui, gente? Está dando 0, né? Claro, a quantidade de movimento da bolinha 1 é mais 2,25 antes de se chocar com a bolinha 2. E da bolinha 2 está aqui, ó, menos 2,25. Se você somar vetorialmente esses dois vetores, vai dar 0. Então, a quantidade de movimento inicial para o sistema é 0. Tá? Vai ser 0. Bom, elas se chocam. Olha para o diagrama ali agora. Ó. Olha o que acontece. Se invertem as quantidades de movimento da bolinha 1 e da bolinha 2, mas o total continua sendo 0. O total continua sendo 0. Então, a quantidade de movimento total antes da colisão e após a colisão é 0. Há uma conservação na quantidade de movimento total? Sim. Há uma conservação na quantidade de movimento total. Tá? Deixa eu botar lá no nosso quadrinho de anotações. Né? Há uma conservação na quantidade de movimento total. Por que não mudou a quantidade? Há uma conservação, melhor dizendo, da quantidade de movimento total. Então, se a gente pegar assim, ó, a quantidade de movimento total para as bolinhas antes do choque, isso tem que ser igual à quantidade de movimento total das bolinhas depois do choque, ou após o choque. Tá? Por que isso é verdade? Bom, as bolinhas estão isoladas do restante do universo. Então, elas só sofrem ação de forças quando elas colidem. Mas a força que a bolinha 1 faz na 2 ou que a 2 faz na 1 são forças internas. Puxa, a resultante das forças internas é sempre 0. Então, como a resultante das forças externas ao sistema formado pelas bolinhas é 0,
essas bolinhas, no total, não sofrem mudança na quantidade de movimento. Gente, a quantidade de movimento total não muda, mas a quantidade de movimento de cada bolinha mudou. Ó. Cada bolinha mudou sua quantidade de movimento, mas o total permaneceu constante. Reparem que se você somar a variação da quantidade de movimento que a bolinha 1 somou, ela experimentou, com a variação da quantidade de movimento que a bolinha 2 experimentou, quanto dá a soma disso aqui, gente? Menos 4,5 mais 4,5 dá quanto? Dá 0. Tá? Então, isso significa que se conservou, né? É conservada a quantidade de movimento ali, total do sistema. Mas não a quantidade de movimento de cada bolinha. Cada bolinha tem uma mudança nessa quantidade de movimento. O total se manteve constante. Tá? Bom, qual o valor do impulso total? Gente, se a quantidade de movimento total não mudou para as bolinhas, o impulso total vale 0. Qual o valor da força resultante total externa sobre o sistema formado pelas bolinhas 1 e 2, ou A ou B? É 0. E vamos agora olhar lá as energias cinéticas. Ó. Vamos olhar as energias cinéticas. Se a gente for olhar as energias cinéticas das bolinhas, olha que interessante. Ó. Antes da colisão vale 3,38. Você deve ter confirmado isso fazendo a conta, né? Energia cinética é mv² sobre 2, a gente já trabalhou com isso. Aí as bolinhas colidem, ó, e olha que interessante, ó, não muda a energia cinética total do sistema. Então, nesse tipo de choque que a gente está olhando aqui, que é o choque 100% elástico, a conservação da quantidade de movimento total, isto é, a quantidade de movimento total antes da colisão e após a colisão é exatamente a mesma. E, além disso, a energia cinética total do sistema também se conservou antes e após. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa agora, creio que vocês tenham feito isso, só que eu vou fazer aquele truque, né, de tornar a elasticidade 0. 0% elástica a colisão, ou inelástica, ou, traduzindo para o português, anelástica. O A, o an, aí quer dizer não elástica. Né? Quando é 0% elástico, às vezes, as universidades chamam de inelástica. Na maioria das vezes. A URGS usa geralmente inelástica. Quando ela fala inelástica, é o 0% elástico. Olha só. As quantidades de movimento para cada bolinha continuam as mesmas antes do choque. A quantidade de movimento total dá 0, está aqui ó, no diagrama. Elas colidem, olha a energia cinética, elas colidem. Opa! Não deu a mesma coisa que na colisão anterior. Olha que louco, gurias. Olha que louco. Após a colisão, houve dissipação de toda a energia cinética do sistema. Tudo bem? Então, nessa colisão 0% elástica, você vai ter dissipação de energia cinética. A energia cinética total não fica igual, ela muda. Tá? Então, você dissipou essa energia, a gente chama isso assim, né? Quando a energia ela muda, né? Quando a energia total muda, quer dizer que ela está sendo dissipada. Onde ela deve ter sido dissipada? Bom, quando as bolinhas colidiram, não está ligado o microfone, mas a gente sabe que numa colisão real a gente escuta o som da colisão. Isso é energia cinética se transformando em ondas sonoras, né? Em perturbações sonoras que estão se propagando no ar. Além disso, quando essas bolinhas colidem, se a gente colocasse sensores de temperatura nas bolinhas, a gente ia perceber que a temperatura das bolinhas iria aumentar, indicando que parte dessa energia cinética se converteu também em energia térmica. Tá? Então, nessa colisão inelástica, olha lá, a energia cinética total dissipou, e a dissipação foi máxima, não tem como dissipar mais do que isso. Mas tem algo que não mudou. Ó. Olha quanto é que deu a quantidade de movimento total para as duas bolinhas. Se a gente somar a quantidade de movimento da bolinha 1 e da bolinha 2, dá 0. O que nós tínhamos no início. Ah, mas a quantidade de movimento da bolinha 1 mudou. Sim, olha lá. Ó. A quantidade de movimento da bolinha 1 valia 2,25. Após a colisão vale 0. Então a quantidade de movimento da bolinha 1 ali variou. Menos 2,25, né? E a quantidade de movimento da bolinha 2 variou também? Sim, ó, ela varia menos 2,25 e ela passa para 0. Então ela variou 2,25.
Reparem que cada bolinha sofre uma mudança na sua quantidade de movimento linear. Cada bolinha é impulsionada. Quem impulsiona a bolinha 2? A bolinha 1. Quem impulsiona a bolinha 1? A bolinha 2. Mas há mudança na quantidade de movimento total para as duas bolinhas? Não. A quantidade de movimento inicial era 0. Olha lá no diagrama, ó, era 0. Elas colidem e a quantidade de movimento total continua 0. Por quê? Porque a resultante das forças externas é nula. Não tem uma força externa resultante impulsionando as bolinhas. As únicas forças que atuam são as forças internas. E essas forças internas não são capazes de alterar a quantidade de movimento total do sistema, ou acelerar o sistema. Tudo bem? Eu não sei se vocês entenderam, gurias, mas essa aula de hoje, ela vai ser bem importante quando a gente falar de gases, teoria cinética dos gases, porque é exatamente isso que se imagina lá na teoria cinética dos gases. Que num gás ideal, você tem como se tivesse várias bolinhas daquelas. Em vez de ter só a bolinha 1 e a bolinha 2, você tem uma infinidade de bolinhas que colidem. E as colisões dessas bolinhas são sempre, que são as moléculas de gás, né? São sempre 100% elásticas. Então, hoje, a gente falou da conservação da quantidade de movimento, a gente viu em que condições isso acontece, né? Condição de uma força resultante externa nula. A gente discutiu o caso de 2 tipos de colisão, que são os casos extremos. A colisão 100% elástica, ou totalmente elástica, ou perfeitamente elástica. E a colisão 0% elástica, ou inelástica. Tá? Reparem que as duas colisões, elas são bem distintas quando a gente pensa em termos de energia cinética. A energia cinética total se conservou na colisão 100% elástica. A energia cinética se dissipou o máximo possível na colisão inelástica. Mas algo é comum nas duas colisões. O que acontece nas duas colisões? Se conservou a quantidade de movimento total. Então, a quantidade de movimento total antes e após, quer seja a colisão 100% elástica ou 0% elástica, a quantidade de movimento total se manteve a mesma. Tá? Bom, na semana que vem, o que a gente vai fazer? Eu vou partir para os exercícios. E nos exercícios a gente vai vendo que, além desses 2 extremos, que são a colisão 100% elástica e a 0% elástica, existe aí uma infinidade de possibilidades. Mas que a gente pode generalizar isso. Que em todas as colisões que não sejam 100% elástica, você vai dissipar a energia cinética total. Só que o caso de dissipação de energia cinética máxima acontecerá quando a colisão for inelástica. Tá? Então essa é a nossa ideia para a semana que vem. Eu não sei se vocês têm dúvidas, gurias, se vocês gostaram de fazer a atividade, se vocês conseguiram chegar nos valores.